Om Ajnana-timirandasya Gyananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukhaṁ karoti vācālaṁ pangulam ghayate girim Yadkripātamaham bande Shri Guru Dinataranam. Guru Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Namaskritam Narachaivo Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudiraye Irup Sanatana Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Continuar aqui, chamado Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 10. Vitaraga Krodha Manmaya Upasritaha Bhavo Jnana Tapasa Uttamadbhavam Agataha. Estando livre do apego, medo e ira, estando completamente absorto em mim e se refugiando em mim, muitas e muitas pessoas no passado se tornaram purificadas pelo conhecimento sobre mim, ou de mim. E então todos eles obteram amor transcendental por mim. Comentário Swami Prabhupada. Como se descreve acima, é dificílimo para uma pessoa muito afetada pela matéria compreender a natureza pessoal da Suprema Personalidade de Deus. De modo geral, as pessoas que estão apegadas à concepção de vida corpórea vivem tão absortas no materialismo que lhe é quase impossível compreender como o Supremo pode ser uma pessoa. Se alguém fala que Deus tem uma forma, então automaticamente ele vai pensar que ele não vai aceitar, porque ele vai pensar que a forma é material. Então, para ele não faz sentido Deus ter uma forma material, então a maioria não aceita que Deus tem uma forma. Esse é o motivo. Isso até muita gente pensa mesmo. Às vezes até está praticando de forma superficial e, no fundo, pode pensar que a forma de Krishna, na verdade, é material. Material. Que a mente é material, não concebe coisa transcendental e fala que Deus tem forma. Mas, na verdade, as escrituras falam que essa forma é Satidananda, ela não é material. Mas se alguém tiver muito absorto na matéria, se falar que Deus tem forma, automaticamente vai pensar que a forma é material. A forma de Krishna é material. Os Mayavadis falam isso, que quando Krishna vem, na verdade é Brahma, em pessoal, que toma a forma
nesse mundo material, e depois, quando acabam os passatempos, na verdade são passadas as atividades, e aí retorna a se tornar o que ele realmente é, que é o Brahma impessoal. Eles falam isso. Vamos lá. Tais materialistas nem mesmo podem imaginar que existe um corpo transcendental, imperecível, pleno de conhecimento e eternamente bem-aventurado. No conceito materialista, o corpo é perecível, cheio de ignorância e completamente miserável. Portanto, as pessoas em geral têm em mente essa mesma ideia corpórea quando ouvem a respeito da forma especial, ou da forma pessoal do Senhor. Para esses homens materialistas, a forma da gigantesca manifestação material é suprema. Por conseguinte, consideram o Supremo como impessoal. Para esse materialista, a forma da gigantesca material, manifestação é material. Você vê, muita gente adora a natureza material por isso. Eu acho que a forma da manifestação material, que a gente chama da forma universal, aqui no Ocidente chama de panteísmo, muita gente adora a natureza material. Deus é o quê? Deus é a natureza. Isso é a forma universal, é o sol, a estrela. Porque a concepção materialista, ele pode ver aquilo. O sol pode ver, com o olho material, a pessoa olha e vê o sol, vê a lua, vê a montanha. Então, o materialista, aquele que está absorto na matéria, ele olha para a matéria, vê com o olho material e acredita naquilo e acha que aquilo é o máximo, a forma suprema. Tem muita gente que faz isso e adora isso como se fosse Deus. Os panteístas, é o que falou aqui, eles, tais materialistas, adoram essa gigantesca manifestação material como o supremo, como se fosse o supremo. Bom, E porque estão muito absortos na vida materialista, a ideia de conservar a personalidade após libertarem-se da matéria os deixam assustados. Quando são informados de que a vida espiritual é também individual e pessoal, temem voltarem a ser pessoas, preferindo naturalmente uma espécie de fusão no vazio impessoal. ó, quando são informados que a vida espiritual é individual e pessoal, eles ficam com medo de se tornar pessoas novamente. Na verdade, é isso que acontece no ciclo. A gente morre, depois recebe um corpo novamente, dependendo da atividade do corpo, seja de ser humano, animal, vegetal, seja o que for. Às vezes, a ideia de se tornar humano de novo, então naturalmente prefere tentar emergir no vazio impessoal. Aí pode ser igual ao budista, vazio, eles chamam de nirvana, ou então impersonalista na luz. Eles preferem isso, tentar acabar com a individualidade, por esse motivo. Geralmente, Mas por que na filosofia mayavada ou budista eles não têm a roda do samsara? Para eles, uma vez que eles são reais praticantes, eles morrem e vai emergir no Brahma? Não nasce de novo? depende, pode ser que fica lá para sempre, por isso é que é perigoso. Então, não, mas depende do quê? Aí depende da prática em si. Não, Isso. depende da mentalidade, do desejo da pessoa. Depende. Não é que todos vão voltar de lá. Pode ser que alguns ficam, ou seja, é bem perigoso por isso. Não é garantido que vai ficar lá para sempre, mas pode ser que fica. Depende, porque para ir para lá a pessoa tem que ter bhakti. Primeira coisa é isso. Então depende do nível de bhakti. Se ela tem alguma real devoção pela forma, qual é o entendimento dela da forma, depende de várias coisas.
Na verdade, se ela voltar, na verdade vai ser bom, misericórdia, se ela voltar. Se ela ficar lá para sempre, aí ela vai perder a oportunidade eterna de ver Deus face a face. Pode ser que ela fique lá para sempre. Não, mas é quando você fala ficar para sempre, quando tem a aniquilação, por exemplo. Não, lá não tem aniquilação no Brahman pessoal, não existe aniquilação. Lá é fora do mundo material. A aniquilação é só no mundo material. Lá é fora. Essa luz fica fora do mundo material. Entendeu? Pode ser que a pessoa fica para sempre. Então, o perigoso é por isso. Ela, por isso é que o Santo Prabhupada sempre, os Vaishnavas sempre alerta contra esse caminho por esse motivo. Porque a pessoa ali pode perder a oportunidade para sempre de ter a bem-aventurança de associar com Deus e ficar naquele zero ali. Não tem nem tristeza nem felicidade, ali é um ponto neutro. Acaba com sofrimento, mas não tem felicidade transcendental, porque não tem forma, e nem tem passatempos, nem tem atividade, não tem nada. Mas eles fazem o quê? É inerte? Nada, é como se fosse inerte. Não é inerte porque a alma está ali no meio de uma luz, mas como se fosse. Aí que chegou Goswami, por isso que chegou Goswami chamava no nosso templo Devananda Gaudiya Mata, ele dividiu em várias partes e chamou cada parte Natya Mandir, onde dança e canta para a deidade. Natya Mandir é o local de dança, por exemplo, onde canta o Kirtan e ó, vê as deidades. E o banheiro, ele chamou de Jnana Kanda, é o caminho dos Mayavadis, o banheiro. Por quê? Porque lá todo mundo defeca. E ele falava que se tornar um com Brahma e se tornar um com fezes, dá na mesma. Porque Brahma significa a pessoa é alma, ou seja, uma partícula de luz no meio de uma luz. Ela não pode saborear nada. E se alguém é vamos pôr aquele açúcar candy, que é umas pedrinhas. Se alguém é uma pedrinha daquilo e é jogada no meio de um saco de açúcar, ela vai sentir alguma coisa doce? É. Nada doce. Que ela já é aquilo em pequena quantidade, não vai sentir nada doce. Ela vai estar no meio de um tanto de grão doce, ela não vai não vai sentir nada doce, ela vai ficar ali. E se alguém for um pouquinho de fezes, se jogar no meio da fezes, ela vai sentir mau cheiro? Não. Alguma coisa ruim? Não. Então dá na mesma. Então a liberação, ele falava isso, a liberação pessoal é isso. Mas sabe o que eu não entendi? Porque quando, por exemplo, a próxima era, por exemplo, quando for a próxima era, por exemplo, vai ter a destruição e a criação. Nem Brahma escapa disso. Então, como que essas pessoas... Brahma, aqui Brahma tá falando Brahma impessoal, não é Brahma semideus. Brahma não é, quando fala Brahma impessoal, não é Brahma semideus, é outra coisa. No sânscrito, você vai ver Brahma impessoal não tem um acento no último A. Brahma semideus é com letra maiúscula e tem um acento assim, no último A deitado. São duas coisas, dois termos diferentes. Não é Brahma. Entendeu? Uhum. O Brahma, o primeiro ser criado, ele é destruído, ele morre, entra em Mahavishnu. O Brahma impessoal, não, ele é fora do mundo material. E que é a expansão de quem? De ninguém, é o brilho corpóreo das unhas dos pés de Radha e Krishna. Então, não é nada. Tipo... É, uma luz, igual uma aura. Todo mundo tem aura. A aura de Krishna é a luz impessoal. É simplesmente a aura de Krishna. É a luz impessoal, que permeia o céu transcendental.
fora dos planetas onde tem os passatempos, tem os planetas, universo transcendental, vários planetas, e entre eles e fora, essa luz permeia. Aqueles que não têm devoção e tem esse bloqueio, quer entrar na luz, eles são bloqueados ali e não entram nos passatempos, eles param ali. É a luz que sai do corpo transcendental de Krishna, o Brahma. Nada mais que isso. Não tem passatempo ali, não tem nada. A pessoa fica um pontinho de luz no meio da luz. Ela não tem deleite transcendental, não tem sofrimento, porque ela saiu do mundo material, mas também não tem deleite. Então ela perde a oportunidade. E para conseguir isso, principalmente agora, é extremamente difícil. Muito mais difícil. O processo de Gyana é extremamente complicado, principalmente nessa era. De praticar e conseguir isso. Por isso que não é aconselhado para ninguém praticar nem o processo para conseguir e nem almejar isso, que aí ela perde a oportunidade de ser realmente feliz. Ali ela só acaba com o sofrimento, tira o negativo, mas não tem positivo. Mas e a alma nesse estado, ela não pode ter o desejo de, assim, de se arrepender, no sentido de querer conhecer? Vai contar o sentimento que ela teve aqui antes de ir. Por isso que, dependendo do sentimento que ela teve antes de ir, pode ser que ela retorne. Dependendo. Igual o Brahma Kumara Gopa Kumara no Brihad Bhagavatamrita, ele cantava o Gopala Mantra, que recebeu do guru dele em Govardhana. Ele foi passando de planeta em planeta, Terra, Celestial, Planeta dos Sábios, depois entrou na sombra do Brahma, que é onde os budistas querem ir, no vazio, no lugar escuro, passou por lá, foi no Brahma impessoal, e ele não perdia a forma dele, porque ele sempre lembrava do mantra e não se apegava a nenhum desses lugares. E aí ele foi até chegar em Goloka Vrindavan, mas o interior dele era sempre Vrindavan. Então depende do que a pessoa sente aqui. Depende. Por isso que depende, alguns retornam e outros não. Se retornar, melhor, porque se ela atingiu esse estágio de total desapego, que é necessário para chegar lá, uma parte do caminho já foi andada, e ela retorna. E aí ela encontra um Vaishnava, igual aconteceu no Jaiva Dharma, e aí ela pode entrar Vaishnava Dharma, e aí ela pode ir para algum planeta transcendental e associar com Deus face a face. Mas se ela tinha devoção realmente só para ir para o Brahma e usou aquela devoção só para Deus dar aquela liberação, porque se Krishna que concede todo tipo de liberação. Mukunda, Krishna é chamado de Mukunda, significa aquele que otorga a liberação, todos os tipos. Então ninguém alcança Brahma impessoal sem misericórdia de Krishna. Por isso que os Mayavadis cantam para Krishna, porque eles sabem que é Krishna que dá a liberação. Se eles cantam só para aquilo, e não tem nenhum apreço pela forma, e só com isso, aí pode ser que fica lá para sempre. Depende de sentimento, né? Ao perguntar para o Gurudeva, mas todos descem, todos que vão para lá, voltam para esse mundo. O Gurudeva fala, você conhece algum que já voltou? Assim, não dá para saber quem voltou e quem não voltou. Mas pode ser que uns voltem e outros ficam lá para sempre. Por isso que é perigoso, por isso que Swami Prabhupada sempre fala, porque é considerado suicídio espiritual. A pessoa acaba com a oportunidade de um dia associar com Deus e ter bem-aventurança plena, ver Deus face a face. A pessoa acaba com aquela oportunidade.
Budista, pior ainda. Suicídio espiritual é chamado, né? Vamos lá. Em geral, comparam as entidades vivas às bolhas do oceano, que se fundem na grande massa de água. Essa é a perfeição mais elevada da existência espiritual que pode ser alcançada por alguém que não cultiva a personalidade individual. Essa fase da vida é algo terrível, desprovida de conhecimento perfeito acerca da existência espiritual. Ademais, há muitas pessoas que não podem de modo algum compreender a existência espiritual, atrapalhando-se com tantas teorias e com as contradições encontradas nos vários tipos de especulação filosófica. Elas ficam aborrecidas e zangadas e concluem tolamente que não existe uma causa suprema e que, em última análise, tudo é vazio. Essas pessoas estão numa condição de vida enferma. Algumas pessoas estão muito apegadas materialmente e por isso não dão atenção à vida espiritual. Outras querem fundir-se na causa espiritual, suprema, e há aquelas que não acreditam em nada, e desiludidas mostram-se avessas a toda sorte da especulação espiritual. Aí, só toda sorte De aqui, especulação traduzido errado aí, tá todos os tipos de especulação espiritual devido a hopelessness, sem esperança, desesperança. Aí ele falou dos budistas, eles ficam irados e tolamente concluem que não há uma causa suprema e tudo é ultimamente vazio. Depois falou eles estão na condição enferma de vida. Depois falou daqueles que são muito apegados e então desejam imergir, falou dos mayavadis e depois daqueles dos ateístas. E na verdade, esses três são ateístas. Budistas, impersonalistas e ateístas, os três são ateístas. É diferente tipo de ateísta, mas em última análise, os três são ateístas. Vamos lá. Essa última classe de indivíduos busca refúgio em alguma espécie de intoxicação, e suas alucinações psicóticas às vezes são aceitas como visão espiritual. Olha o que acontece. O Swami Prabhupada ali associou, viu os hippies da época, né? A gente mesmo, eu, por exemplo, eu tomava essas coisas, tinha alucinação, achava que estava vendo, depois a gente vê que não passa de efeito, né, da coisa, que se fosse fácil assim ver Deus, ninguém precisava praticar nada, né? Chegava ali, então comprava um negócio por 20, hoje eu não sei quanto que tá, né? Sei lá, 50, 100 reais e pronto, acabou. Tava fácil. Então, São Prabhupada viu como que era. Vamos ver, tá falando. Alucinações, algumas coisas são aceitas como visão espiritual. Tem muita gente, né? Toma ayahuasca, aí tem alguma coisa da própria mente. Pode ser que tenha alguma coisa internamente dela mesma, pode ser que ela descobre alguma coisa, mas de Deus é impossível, com qualquer coisa externa. Isso todas as escrituras falam, e a gente também pode, se tiver um mínimo de inteligência, pode entender que para ver Deus não é tão simples assim. Se fosse, né, tomar uma coisa para ver, não ia precisar de tanta escritura, né? Tanto profeta vindo sacrificar a vida, sofrer para ensinar coisa para a gente, sendo que era só tomar uma coisa e ver, tava fácil, né? Mas muita gente pensa isso, toma uma coisa, vê alguma coisa de acordo com a coisa da mente, ou de alguma coisa que viu, ou que quer ver, e na mente manifesta aquela imagem e acha que realmente viu. Teve uma visão transcendental. Aquilo não passa de imaginação, né? Bom, Temos de livrar-nos de todas as três etapas da consciência material.
apego à vida material, medo de uma identidade pessoal espiritual e a concepção do vazio, que surge da frustração com a vida. Para livrar dessas 3 etapas do conceito de vida material, devemos abrigar completamente no Senhor e seguir as disciplinas e princípios reguladores encontrados na vida devocional, sendo guiados pelos mestre espiritual autêntico. A última fase da vida devocional chama-se Bhava, ou transcendental amor a Deus. Consta no Bhakti Rasamrita Sindhu 1, 4, 15 e 16, a ciência do serviço devocional. No começo, deve-se Eu estou falando como que a gente pode conseguir isso, essa real visão com Deus e associar com Ele, como que é o processo, que é se render a Deus, orar pela misericórdia dEle, e pela misericórdia dEle conseguir um mestre espiritual, seguir as disciplinas e princípios regulativos da vida devocional, e progredir através do estágio até chegar nesse estado de bhava, que é amor transcendental por Deus. Aí sim a gente pode associar e ver ele. Esse é o caminho real da coisa, que é falar no Bhakti Rasamrita, assim, desse verso, Adosrada, Sadhu Sangha, primeiro fé, depois associação com os devotos, depois está a Bhajana Kriya, seguir as regras e regulações do Bhajana, do serviço devocional, Pranartha Nivritti, purificação interior das impurezas, a tonista, firmeza na prática, ruti, gosto, pois a Shakti vai falar aqui, vamos lá. No começo, deve-se ter um desejo preliminar de autorrealização. Com isto, o indivíduo se sentirá inclinado a associar-se com pessoas espiritualmente elevadas. Na fase seguinte, ele é iniciado pelo mestre espiritual elevado, e sob sua instrução, o devoto neófito começa o processo de serviço devocional. Pela execução do serviço devocional, sob a orientação do mestre espiritual, ele se livra de todo apego material, alcança firmeza na autorrealização e adquire gosto por ouvir sobre a absoluta personalidade de Deus, Shri Krishna. Esse gosto continua propiciando seu avanço, e ele, então, desenvolve apego à consciência de Krishna, que, ao amadurecer, manifesta-se como Bhava, ou a fase preliminar do transcendental amor a Deus. O verdadeiro amor por Deus chama-se Prema, a mais elevada etapa de perfeição da vida. Na fase de Prema, há uma constante ocupação no transcendental serviço amoroso ao Senhor. Então, pelo prolongado processo de serviço devocional, sob a orientação do mestre espiritual autêntico, é possível alcançar a fase mais elevada, livrando-se de todo apego material, deixando de ter medo de adquirir a sua personalidade espiritual individual e eliminando as frustrações que resultam em filosofia vazia. Então, atinge-se, por fim, a morada do Senhor Supremo. esse é o processo científico do serviço devocional, são esses 7 ou 8 estágios aqui: Estrada, fé, Sadhu Sangha, associação com os devotos elevados, Bhajana Kriya Anartha Nivritti, seguir as regras e regulações do serviço devocional e automaticamente vai remover as impurezas do coração, depois Nista, firmeza, Ruti, gosto, depois a Shakti, apego transcendental a Deus, depois Bhava, o estágio preliminar do amor a Deus, e por último Prema, amor transcendental e pleno a Deus. Esses são os estágios que alguém tem que passar para chegar a realmente ver Deus e servir Deus e amar Deus face a face, de forma pessoal, realmente falando. Esse é o estágio, processo verdadeiro. Todos esses estágios aqui. Mas que esses estágios também, eles não são adquiridos em uma vida, né? É um processo, às vezes pode ficar uma vida inteira em um estágio, né? Mas cada estágio ali já é dividido também em vários níveis. Dá para progredir. Um estágio já é
muita coisa. Se for assim, tava ótimo, porque são 8 aqui estágios, 8 vidas, tava, nó, for assim, tava ótimo já. Ou seja, era milésimo de segundo, a gente já tava em Golok-Vrindavan. São 8 estágios aqui. Se for um por vida, a partir de agora, só mais 8 vidas. Mas, na verdade, cada estágio é dividido. Só que o praticante ele sente várias coisas em cada estágio. Ele vai progredindo e várias coisas vai acontecendo dentro dele. Ele fica pensando em quantas vidas. Tanta coisa vai acontecendo interiormente que ele vai ficando satisfeito com aquele processo, que vê que está dando resultado. Então, isso é o que importa. Entrar no processo real, ter o resultado progressivo e fazer o máximo nessa vida. O que realmente importa é isso. A gente vai fazer um bom uso do mau negócio. O resto deixa na mão de Deus. Tem coisa melhor do que isso. Parece pouca coisa, pode parecer, mas é muita coisa. É o máximo que a gente pode fazer. E não vai sentir frustrado. Pelo contrário, vai ficar feliz com isso. E cada dia uma realização nova, vai sentir várias coisas. Em cada dia, na verdade. Se for progredindo, praticando no dia a dia, várias coisas. Dúvida aí, alguém? O verso 11, um dos mais importantes. Ye jatamam tapajante tam stathaiva bhajamiyaham mamma bhaktman vahtante manusya pasta sarvasa. Carol vai ler 11. Haribo, posso ler. A todos os que se rendem a mim, eu recompenso proporcionalmente. Todos seguem o meu caminho sob todos os aspectos, ó filho de Prita. Significado. Todos estão buscando por Krishna nos diferentes aspectos de suas manifestações. Krishna, a suprema personalidade de Deus, é parcialmente percebido na sua refulgência do Brahma Jyoti impessoal e como a super-alma onipenetrante que mora dentro de tudo, incluindo as partículas de átomos. Mas Krishna só é entendido plenamente por seus devotos puros. Por conseguinte, Krishna é o objeto de realização para todos, e assim, toda e qualquer pessoa satisfaz-se de acordo com seu desejo de tê-lo. No mundo transcendental também, Krishna reciproca com seus devotos puros numa atitude transcendental, estabelecida segundo a maneira como o devoto deseja conviver com ele. Um devoto talvez queira Krishna como mestre supremo, outro como amigo pessoal, outro como filho e outro como amante. Krishna recompensa todos os devotos igualmente, segundo as diferentes intensidades de seu amor por ele. No mundo material, existem as mesmas reciprocidades de sentimentos, e eles também são vividos entre o Senhor e as diversas categorias de adoradores. Tanto aqui, quanto no domínio transcendental, os devotos puros associam-se com ele em pessoa
e prestam serviço pessoal ao Senhor, obtendo assim bem-aventurança transcendental neste serviço amoroso. Quanto àqueles que são impersonalistas e que querem cometer suicídio espiritual, aniquilando a existência individual da entidade viva, Krishna também os ajuda, absorvendo-os em sua refulgência. Estes impersonalistas não concordam em aceitar a personalidade de Deus eterna e bem-aventurada. Em consequência, eles não podem saborear a bem-aventurança imanente ao serviço transcendental pessoal ao Senhor, porque extinguiram sua individualidade. Alguns deles, que não estão firmemente situados nem mesmo na existência impessoal, retornam a este campo material para que aflorem seus desejos latentes, que os levam a executar diversas atividades. Eles não são admitidos nos planetas espirituais, mas lhes dada nova oportunidade de agir nos planetas materiais. Aos que são trabalhadores frutivos, o Senhor, como Yageshvara, concede os resultados que eles desejavam alcançar por meio de seus deveres prescritos. E aos que são yogis e buscam poderes místicos, tais poderes são concedidos. Em outras palavras, o sucesso depende somente de sua misericórdia. E todos os tipos de processos espirituais não passam de diferentes graus de sucesso de um mesmo caminho. Portanto, se a pessoa não chegar à mais elevada perfeição da consciência de Krishna, todas as suas tentativas permanecerão imperfeitas, como se declara no Srimad Bhagavatam 2.3.10. Quer alguém nada deseje a condição dos devotos, quer deseje todos os resultados frutivos, quer busque a liberação, não se devem poupar esforços ao tentar adorar a suprema personalidade de Deus para obter a perfeição completa, culminando na consciência de Cristo. Você vê, Cristo está falando de acordo com que ele se rende a mim, eu reciproco com eles de acordo. Significa, o tanto que a gente se rende a Deus, ele vai se reciprocar da mesma maneira. Significa que ele está bem disposto a todos. Deus está com o braço aberto a todos, mas depende do nosso livre-arbítrio também de querer aproximar dele. Não pode obrigar a gente também a fazer nada. Por isso é que vem misericórdia mais para uns e mais para os outros. Não é que ele favorece uns ou mais outros, igual alguns tolos, né? Declaram por aí que todo mundo é salvo pela graça, então na hora que nasceu, Deus resolveu salvar uns e amaldiçoar outros, não faz sentido nenhum, é tolice. Na verdade, Deus, às vezes, explica, está bem disposto a todos, mas dependendo de cada um, de como quer aproximar, aí ele reciproca da mesma maneira. O Gurudev dá o exemplo que o sol está aí para todo mundo, mas se alguém esconder num quarto escuro, ele não vai ver a luz do sol, por exemplo. Mas não é que o sol não está dando luz para ele, ele está se escondendo num quarto escuro e a luz do sol não pode chegar ali. Então, se alguém decide não se render a Deus e não praticar serviço devocional, significa que ele não quer receber essa misericórdia. Então, Deus também não obriga. Então, é impossível de haver essa troca amorosa. Então, de acordo com o nível de rendição, a gente vai ter essa troca com ele. Ele está aberto para todo mundo. E em termos de relação também, se alguém quer ver Deus como servente, vai ver como Narayana, como amigo no Monte Sakyarasa, de amizade, com mãe igual Yashoda, Nanda Maharaj, ele vai reciprocar da mesma maneira, vai aceitar.
Por isso que fala que Deus é equânime, ele é bem disposto para todo mundo. Não é que ele gosta de uns e não gosta de outros, gosta de todo mundo, mas depende do livre-arbítrio de cada um, como vai usar aquilo, se vai desejar aproximar dele ou não. Dúvida aí? Não, Prabhu, só refletindo o quanto é difícil para mim, tá Difícil o bom? quê? Praticar? É, É, não é tão fácil, mas o importante é tentar e progredir, né? 12. Kankhanta karmanam siddhim yajanta iha devata kipam hi manuse loke siddhir bhavati karmaja. Verônica, S12. Posso ler, deixa eu ver aqui. Os homens deste mundo desejam sucesso nas atividades fruitivas. É esse aqui mesmo, né? E por isso adoram os semideuses. É claro que os homens obtêm rapidamente os resultados do trabalho fruitivo neste mundo. Costuma-se fazer um falso juízo sobre os deuses ou semideuses deste mundo material e homens de pouca inteligência. Embora se façam passar por grandes eruditos, aceitam tais semideuses como as várias formas do Senhor Supremo. Na verdade, os semideuses não são diferentes formas de Deus, mas diferentes partes integrantes de Deus. Deus é só um, e as partes integrantes são muitas. Os Vedas dizem que no Nityanam, Deus é único. Isvaram, Paramam, Krishna, o Deus Supremo é um, Krishna. E os semideuses são delegados E aos semideuses são delegados poderes para administrar este mundo material. Todos os semideuses são entidades vivas, Nityanam, com diferentes graus de poder material. Eles não podem ser iguais ao Deus Supremo, Narayana, Vishnu ou Krishna. Quem quer que pense que Deus e os semideuses estão no mesmo nível é chamado ateu, ou passandi. Nem os grandes semideuses, tais como Brahma e Shiva, podem ser comparados ao Senhor Supremo. De fato, o Senhor é adorado por semideuses, tais como Brahma... Calma aí, gente, é isso mesmo? Tô tão cansada que eu tô Isso. perdendo aqui. Shiva Virinsi Nutam. É curioso ver que muitos líderes humanos são adorados por homens tolos que erroneamente se deixam influenciar pelo conceito de antropomorfismo ou zoomorfismo. Yadevata denota um homem poderoso ou um semideus deste mundo material. Mas Narayana, Vishnu Krishna, a suprema personalidade de Deus, não pertence a este mundo. Ele é superior ou transcendental à criação material. Mesmo Shripada, Shankaracharya, Área. o líder dos impersonalistas,
assegura que Narayana, ou Krishna, está além desta criação material. Entretanto, os tolos... Está muito difícil. O senso não precisa ler, não. Pode ir direto. Acho que é interessante tentar ler mesmo, não entendendo. Entretanto, os tolos adoram os semideuses porque desejam resultados imediatos. Eles conseguem os resultados, mas não sabem os resultados obtidos através desse processo. Calma aí. Mas não sabem que os resultados obtidos através deste processo são temporários e destinam-se aos menos inteligentes. A pessoa inteligente está na consciência de Krishna e não precisa adorar os semideuses irrisórios em troca de algum benefício imediato e temporário. Os semideuses deste mundo material, bem como seus adoradores, desaparecerão quando ocorrer a aniquilação deste mundo material. As dádivas dos semideuses são materiais e temporárias. Tanto os mundos materiais quanto seus habitantes, incluindo os semideuses e seus adoradores, são bolhas no oceano cósmico. Neste mundo, porém, a sociedade humana busca avidamente coisas temporárias, tais como a opulência material, manifesta sob a forma de terras, família, parafernália agradável. Para conseguir tais glórias temporárias, as pessoas adoram os semideuses ou os homens poderosos que vivem na sociedade humana. Se um homem consegue uma posição no governo adorando um líder político, ele acha que obteve um grande benefício. Todos eles estão, portanto, bajulando os pretensos líderes ou pistolões, a fim de conseguir benefícios temporários. E eles, de fato, conseguem tudo isso. Esses tolos não estão interessados na consciência de Krishna, com a qual se consegue a solução permanente dos problemas da existência material. Todos eles estão em busca do gozo dos sentidos e para conseguir um pouco de facilidade para o gozo dos sentidos. Eles se deixam atrair pela adoração a entidades vivas dotadas de poder, conhecidas como semideuses. Este verso indica que as pessoas raramente se interessam pela consciência de Krishna. Elas estão interessadas principalmente em prazer material, e por isso adoram alguma entidade viva poderosa. Aqueles que estão interessados em ações fruitivas, desejos materiais, geralmente adoram os semideuses. Para benefícios temporários. Verso 3. Prabhu, Hum. é uma pergunta sobre a evolução, em que estágio, né, a gente está na evolução. Assim, a gente tem que analisar o que... Isso já foi falado, né, eu entendi que a gente tem que analisar o quanto a gente está firme na fé e na ação, né, cantando todo dia, sentindo vontade de cantar, essas coisas. Mas a parte da nossa personalidade, assim, porque aí fala que a pessoa também vai purificando, né, o seu interior. Aí, assim, mas essa parte da personalidade da pessoa, tipo, tem uns que são mais temperamentais, mais coléricos, outro, a pessoa parece que ela, assim, ela é mais, aceita mais as coisas, o outro é mais contido, introvertido, o outro é expansivo, leva tudo na brincadeira. Todos eles vai poder praticar do mesmo jeito. Aceita mais as coisas. Aí ela pode aceitar o budismo, pode aceitar qualquer ideia que seja até ela, então não vai ser bom também. Não é que tu aceita mais as coisas, vai ser bom. Então, isso não interessa
essas coisas. Interessa tudo bem, alguns podem ter mais modo da bondade do que os outros, mas interessa é o esforço que ela vai fazer e como que ela vai fazer nessa vida agora o processo de Bhakti. Isso é que é importante. Tá. E o quanto ela vai purificar interiormente. E essas qualidades externas, algumas pode ser que a gente pode pensar que é favorável, mas e outras desfavorável, mas as duas podem ser usadas a benefício de Krishna, ou se não for usada a benefício de Krishna, pode ser usada a benefício de coisa material, por exemplo. Então, se alguém tem a tendência de não aceitar muita coisa, Você é meio ou nervosinho, assim, temperamental, vai, tipo eu. se alguém tem isso, dependendo do posto que ela ocupa, ela pode fazer muita coisa. Hanuman pôs fogo em toda a Lanka, por exemplo. Ele fez um grande serviço para Rama. Se alguém gosta de debater as escrituras, ele pode defender a Gaudiya Vaishnavismo nas filosofias contrárias, por exemplo. Pode escrever artigo. O Gurudev fazia isso, que chegou Swami Prabhupada. Ele não ficava parado aceitando tudo. Então, tem qualidades que parecem ruins, mas que pode ser empregado para Krishna. E outras pode parecer boas, mas se não for empregado para Krishna, vai ser ruim. Por isso é que não importa a natureza. Um ladrão pode se tornar devoto. Valmiki era ladrão, se tornou o compositor do Ramayana. Vários ladrões, Mrigari, caçador, Pingala, prostituta, vários e vários. Isso não importa. Tá. Vários pecaminosos, e podia falar que tinha coisa ruim, se tornaram grandes devotos. E vários que podia falar a pessoa boa, foram para o inferno, com aquela qualidade dita boa, que não adorou e não progrediu nada em devoção. Serviu para nada. Importante. Entendi. Isso aqui. Verso 13. Chatur varnyam mayasristam guna karma bhigasaha tasya kartaram apimam vidya kartaram avyayam. Conforme os 3 modos qualitativos da natureza material e o trabalho referente a eles, as 4 divisões da sociedade humana são criadas por mim. E embora eu seja o criador desse sistema, deve saber que, sendo eu imutável, continuo como a pessoa que não age. Significado. O Senhor é o criador de tudo, tudo nasce dele, tudo é sustentado por ele, e após a aniquilação, tudo repousa nele. Portanto, ele é o criador das 4 divisões da ordem social. Começa com a classe de intelectuais, tecnicamente chamados brahmanas, brahmanas devido ao fato de estarem situados no modo qualitativo da bondade. Em seguida, vem a classe administrativa, tecnicamente chamada kshatriya, devido ao fato de ela ser formada por homens situados no modo da paixão. Os homens mercantis são chamados vaixas, estando situados no misto de paixão e ignorância. E os shudras, ou a classe operária, estão situados no modo da natureza material, caracterizado pela ignorância. Apesar de ele criar as 4 divisões da sociedade humana, o Senhor Krishna não pertence a nenhuma dessas divisões, porque ele não é uma alma condicionada. Algumas dessas almas condicionadas formam a sociedade humana.
que é semelhante a qualquer outra sociedade animal. Para que os homens se elevem do estado animal, as divisões acima mencionadas são criadas pelo Senhor, propiciando a todos os desenvolvimentos sistemáticos da consciência de Krishna. Esse sistema de casta, essas 4 ordens sociais, foi criado por próprio Krishna. Está falando aqui, eu criei essas 4 divisões da sociedade, para quê? Para todas elas conseguirem progredir na consciência de Krishna. Cada um com sua qualidade. Vamos lá. Todo homem possui a tendência a trabalhar de acordo com os modos qualitativos da natureza material que adquiriu. Esses sintomas de vida, conforme os diferentes modos da natureza material, são descritos no 18º capítulo deste livro. Quem é consciente de Krishna, entretanto, supera até mesmo os brahmanas. Embora se suponha que, por qualidades brahmanas, conheçam o Brahman, a suprema verdade absoluta, a maioria deles dirige-se apenas à manifestação do Senhor Krishna sob a forma do Brahman impessoal. Mas o homem que transcende o conhecimento limitado de um Brahmana e passa a conhecer a suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna, torna-se uma pessoa em consciência de Krishna, ou em outras palavras, um Vaishnava. A consciência de Krishna inclui o conhecimento de todas as diferentes expansões plenárias de Krishna, como Rama, Nishinra, Varaha e outros. E como Krishna é transcendental a este sistema das 4 divisões da sociedade humana, a pessoa em consciência de Krishna também é transcendental a todas as divisões da sociedade humana, mesmo quando consideramos as divisões existentes sob a forma de comunidade, nação ou espécie. De acordo com os 3 modos da natureza, existem essas 3. Krishna criou essas 4 divisões sociais para que cada um pudesse trabalhar de acordo com sua própria natureza e progredir em direção à consciência de Krishna, até se tornar Vaishnava. Vaishnava transcende os modos materiais e se torna transcendental. Mas ainda assim, na sociedade, ele ocupa uma posição, seja de Brahmana, Kshatriya, Vaishya ou Shudra. Mas qualquer um pode ser devoto, seja Shudra, não é que a gente é ocidental, a gente é considerado Shudra ou até fora de Caste Chandala, por exemplo, ou Javana. Mas se tiver qualificação ou bons hábitos, a gente pode se tornar Brahma. É de acordo com qualidade e não por nascimento. Mas de qualquer casta, a pessoa pode se elevar à consciência de Cristo. Mas ainda assim ela deve trabalhar, cada um deve fazer de acordo com as qualidades, né? Não é igual hoje que é invertido, né? Alguém que era para trabalhar como operário, trabalha como presidente, por exemplo. Ou o que era para trabalhar como Shudra, aí trabalha pregando, falando sobre a escritura. Hoje em dia tudo invertido, por isso que a sociedade vai piorando, né? Não vai de acordo com a qualidade, né? Mas o certo é a gente, pelo menos, atuar de acordo com a nossa qualidade, né? Inclinação. E não fazer coisas fora da nossa natureza, né? Essa divisão foi criada pelo próprio Krishna. Você vê, o único que eu estava falando hoje, que eu fui fazer a etiqueta do tempero lá, produzindo aqui, do Mangara Masala, que o único país a ser invadido foi quase 1000 anos, né? 700, quase
700 anos pelos muçulmanos, mais 200 pelos ingleses. O único país que foi invadido quase um século, não, 1000 anos, né? Quase um milênio praticamente, quase 1000 anos. E não perdeu a cultura, não conseguiram acabar com a cultura hindu. É o único caso que existe. E o país inteiro que tem essa cultura foi invadido. Por dois tipos de cultura diferentes, muçulmana e cristã, e ainda assim não conseguiram acabar, e hoje em dia ainda assim impera. Só lá que aconteceu, aí no comentário, o Gurudev explica, por causa desse sistema de Varnashram, de divisão, classe social e sacerdotal, que é muito impregnado na sociedade védica. Então, uma base científica desse sistema, nem isso tudo conseguiu acabar. Já aqui, por exemplo, os portugueses vieram, em 200, 300, hoje já não existe mais cultura indígena, o que tinha antes, de 500 anos depois já não existe mais. Nos Estados Unidos não existe mais o que tinha antes. Na Europa, eles adoravam outros deuses, tinha os vikings lá, depois não existe mais, ninguém sabe, nem tem algumas coisas que falam, mas acabou. Mas na Índia, mesmo depois desse tempo todo, ainda continuou firme. Ninguém conseguiu acabar. Justamente por essa base científica desse sistema de caça e Varna Ashram que Krishna mesmo criou. Por esse motivo. Então, se alguém tiver alguma coisa aí, a gente cantar. Na Lita, cantar. Bora. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare. Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya 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 Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Goura Haribo, 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 Nitai Goura Haribo. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Nitai Goura Haribo, 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 Nitai Goura Haribo. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Jai Shri Guru Gauranga Radha Govinda Ki Jai Shri Guru Prabhupada Jai, Vishnu Pad Shiva Shila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Guru Maharaj Ki Jai Jai, Om Vishnu Pad Shiva Shila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Om Vishnu Jai, Shila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Ki Jai Jai, Jai, Guru Bhagavad Ki Jai Sarvaswami Prabhu Jai, Ki Jai Panchatattva Jai, Gaura Hari Ki Jai Navadvip Dham Jai, Jai Jai, Jai, Shivdham Dham Ki Jai Shrimad Jai, Bhagavad Gita Ki Jai Shri Arjuna Jai, Ki Shri Bhagavan Shri Krishna Chandra Ki Jai Jai, Jai, Shri Bhagavan Sinhadev Ki Jai Bhakta Prabhat Jai, Raj Ki Jai Namacharya Sila Haridas Jai, Thakur Ki Jai Jai, पतित पावन Jai, नित्यानंद राम की जय तुलसीदास देवास Jai, की जय Jai, Jai, श्री हरि नाम संकीर्तन की जय Jai, जय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल Hari Hari Bol. Haribo. बालो Obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Oh.